Com 72 anos de história, a Fórmula 1 é considerada a maior competição automobilística do mundo e a popularidade do esporte só cresce. Recheada de corridas inesquecíveis, a competição registrou uma audiência de 1,55 bilhões de pessoas em 2021, somando o público dos canais digitais e na televisão. A Fórmula 1 foi criada pela Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, e surgiu oficialmente em 1950. A ideia é reunir todos os grandes prêmios da Europa que já aconteciam em países como Inglaterra, França, Itália, Mônaco, Suíça, Bélgica e criar um campeonato unificado. O nome foi escolhido para representar a forma que todas as equipes devem seguir para construir seus carros. Isso significa respeitar alguns critérios obrigatórios com relação ao tipo de motor, a quantidade de cilindros e o tamanho do automóvel, por exemplo. Essas regras foram instauradas para permitir uma competição equilibrada, ao mesmo tempo que dá liberdade para os engenheiros focarem nos detalhes e diferenciais de suas máquinas. A primeira corrida oficial da Fórmula 1 aconteceu no dia 13 de maio de 1950 no circuito de Silverstone, na Inglaterra. O vencedor foi o italiano Nino Farina, que pilotava um Alfa Romeo, considerado um dos maiores fabricantes de carros da Europa, ao lado de nomes como Ferrari, Maserati e Mercedes. Nos 3 primeiros anos de Fórmula 1, o campeonato foi disputado apenas na Europa e nos Estados Unidos, em Indianápolis. Foi somente em 1954 que a competição aconteceu fora desse circuito, na Argentina. E em 1958 foi a vez do Marrocos receber a Fórmula 1, se tornando o primeiro país africano a sediar o evento. A década de 50 foi marcada pela expansão da Fórmula 1. Além da Argentina e do Marrocos, outros países passaram a sediar o campeonato, fazendo com que o número de corridas aumentasse de 6 para 11. O período também marcou a ascensão do australiano Jack Brabham, que foi campeão em 1959 e 1960. Na época, Brabham pilotava um Cooper, considerado um modelo inovador para a década. Isso porque o automóvel trazia o motor na parte traseira, enquanto outros seguiam os padrões pré-guerra com motor dianteiro. Uma curiosidade é que ele foi desenvolvido pelo neozelandês Bruce McLaren, que anos depois teria sua própria equipe de corrida, assim como o próprio Brabham. Ao lado deles, outros dois nomes também tiveram destaque: os ingleses Mike Hawthorn, campeão da Ferrari em 1958, e Stirling Moss, que venceu várias corridas e foi vice-campeão 4 vezes. O ano de 1958 também marcou a participação da primeira mulher na Fórmula 1. A italiana Maria Teresa de Philips tentou se classificar para 5 grandes prêmios, sendo um pela equipe Maserati e um pela Porsche. Ela se classificou para 3 GPs e teve sua melhor atuação na sua segunda corrida, na Bélgica, quando largou em 15º e cruzou a linha de chegada em 10º. Vale lembrar também que em 1952 Chico Landi criou a escuderia Bandeirantes, com 3 Maserati A6 GMC para disputar os grandes prêmios na Europa. Gino Bianco acompanhou para ser um dos pilotos. Além dos dois brasileiros, a escuderia Bandeirantes teve o uruguaio Eitel Canotti em suas corridas, o holandês Jan Fleetman e o francês Philippe Etasselin. Ambos disputaram uma etapa. Os carros do brasileiro eram pintados de amarelo e tinham as rodas verdes. Era a pintura nacional exigida pela FIA. Não era uma equipe rica. Inscreveu-se apenas em 4 GPs, às vezes somente com 2 carros, e o seu melhor resultado foi o 8º lugar de Chico Landi no Grande Prêmio da Itália.